O La Amistad, cara, ele é um navio que a história começa até um pouco antes do dia 2 de julho. Ele começou no dia 28 de junho, essa é a nossa história de hoje, onde 53 pessoas foram capturadas, escravizadas, lá na África, foram levadas para Havana, lá em Cuba, que na época era uma colônia, né? E lá em Havana, eles foram lá, alguma galera chegaram em Havana, vendeu uns 2 ou 3, e eles foram para outra região. A ideia, pelo menos, era essa: sair de Havana para ir para Cuba ainda, só que ir para Puerto Príncipe, para uma fazenda de café. E lá que eles seriam vendidos, a maioria toda, para uma fazenda só. Entendeu? É isso. Pegou lá na África. Larga uns no lugar, larga outros. Chegou em Havana, que era o grande centro, né? Havana. Chegou ali, agora vamos levar a galera lá para Puerto Príncipe. Bem, 3 dias de viagem, levando pra lá, teve um brother africano. Você vê como era lento o navio, né? 3 dias de viagem, aquela regiãozinha ali, Cuba, né? 3 dias de viagem, vai ter um africano da tribo Membe, que era um cara chamado Sinke. Um Sinke, ele consegue quebrar as correntes. E eu já falei disso nesse podcast, mas eu vou insistir, cara. Tem uma série chamada American Gods, que é muito foda, mas tem uma cena que, assim, sei lá, top 5 cenas que eu já vi de série. Que é a cena onde... Eu esqueci o nome do deus, especificamente. Mas é um deus africano. Que ele chega no navio. Ele chega no navio e ele chega com uma aranha. Ele vira porque é uma série meio fantasiosa, né? E aí ele vai lá e quebra a corrente de um cara, assim. Aí ele fala: o que a gente faz agora? Aí ele fala: tem uns facão ali. Faz se você quiser. Aí o cara: não, eu vou matar outro. Aí o outro segura: não, pô, mas se você matar o cara, vai matar todo mundo, botar fogo aqui nesse navio, então vai todo mundo morrer. Aí o cara fala: você pode morrer aqui agora, ou você pode ir lá pra América e eu vou te mostrar o que vai acontecer. Ele explica pro cara e o cara fica revoltado e destrói tudo, prefere se matar ali mesmo, né? Cara, a cena, nossa senhora, tem no YouTube essa cena, vale muito a pena, recomendação foda. A American Gods é uma série maravilhosa. Enfim, fiquei empolgado. Não, tudo bem, eu gosto. Ó, vamos lá. E aí, ok. Eles conseguiram quebrar as correntes e eles falaram: vamos planejar um motim aqui, né? Vamos meter o pé dessa molecada aqui. No dia 2 de julho, de manhã, eles já sem corrente, já no migué, conseguiram pegar uns facão no almoxarifado. Quando os caras chegaram lá pra falar com eles, mataram 2 na facãozada, moleque. Passaram a peixeira, foda-se. Mataram 2 membros, o capitão e um outro membro. Pronto. Já começou o motim, vagabundo já começou a gritar: o que tá acontecendo? E aí, 2 tripulantes, que inclusive são os que compraram lá na África, eles, que é o José Ruiz e o Pedro Montes, eles falaram assim: cara, calma, que a gente vai fazer o que vocês quiserem e tal. E aí o Sink falou: pô, vai pra África, tá ligado? Tem essa. Vai pra África agora, pô, vim de lá, se me tiraram lá, leva pra lá. Volta. Vira. Volta, 180. E aí, na hora, ele falou: não, demorou, vamos. No meio do caminho, um chegou pro outro e falou: meu amigo, eles não estão se identificando aqui no mar. Vamos seguir reto até dar um tempo bom pra parecer que a gente tá indo pra África, mas vamos pros Estados Unidos. E aí eles chegaram, foram. E depois, ó, cadê o tempo aqui, ó? Depois de meses no mar, não tem a quantidade, é meses. Depois de tempos no mar, mais de uma dezena morreu das pessoas escravizadas, mesmo, né, naquela situação, já livres, né? A Escuna Negreira, como eles foram chamados, achei interessante, eles chegaram lá nos Estados Unidos. Chegaram nos Estados Unidos em 26 de agosto de 1839. Chegaram lá e na hora que chegaram em Long Island, a primeira coisa, né, os 2 desceram: pô, me ajuda aí, né, os caras, pô, estão me fudendo a mesa aí, né, pô, e eu consegui tapear eles e tal. E aí chegou, na hora, cara, os presidentes dos Estados Unidos, todo mundo: não, demorou, tô entrando em contato aqui com a Espanha, vão devolver esses caras lá pra Cuba, né? E aí, meu amigo, acontece uma parada que eu novamente acho que é subestimada. O movimento abolicionista, cara. O movimento abolicionista, que, meu irmão, é um grupo de pessoas que... Aqui no Brasil também tem uma história muito foda, o movimento abolicionista, que inclusive o Luiz Gama participava desse movimento. Nos Estados Unidos também tinha. Que falava: não, tem que acabar com a escravidão. É um movimento que entendia que pessoas... Isso nos Estados Unidos, quantos anos antes de acabar? Cara, desde quando existe escravidão, existe movimento abolicionista. Não, digo, essa parada do Amistad, dos caras chegar lá e ter esse movimento. Sim.
Quantos anos depois que liberou, que Aboliu? É. Se eu não me engano, a escravidão foi década de 60 nos Estados Unidos. Algum ano de 60. Então, algo em torno de 20 e poucos anos. E sim, o caso contribuiu. O caso de La Amistad vai ser um caso que vai fazer um murmurinho bom ali, fazer com que as pessoas pensem, né? Tipo, por que acontece, né, cara? Nessa época, já era muito comum, na América, alguns países falar que acabou o tráfico. Que agora as pessoas... A escravidão ainda existia, mas era uma escravidão de reprodução, né? Como aqui no Brasil foi um pouquinho depois, 1850, mas lá já, em outros países da América já rolava isso. E aí eles falavam, não, aqueles dois brothers, né? Que resistiram lá, eles falavam, não, eles foram criados em Cuba. Entendeu? A gente não comprou eles, mentindo, né? E aí, na hora, o governo da Espanha já falou, meu amigo, manda de volta pra cá. Em carta, né? Manda esses caras de volta pra cá, porque eles vão ser julgados como piratas, tá ligado? E terroristas e tal. E aí, na hora, o movimento abolicionista falou, meu amigo, o que tá acontecendo? E aí foi conversando com o Sink, que tá aprendendo já inglês. O cara, pô, na hora já pegou a língua, né? E ele falou, não, pô, os caras me trouxeram da África. E aí, opa, então pega essa informação aí. E o Sink vai depor a favor dele. Vai ter Julgamento? Um julgamento, e o Sink vai lá falar em inglês. Ele aprendeu a língua pra fazer isso. Fala, nós estávamos lá, nós viemos da África, então é ilegal. Se os caras estavam na África, se os caras foram pegados lá agora, nesse ano, então é ilegal a escravidão deles. E aí, por conta disso, vai ser a mesma estratégia do Luiz Gama. Sabe que o Luiz Gama é aquele cara que libertou mais de 300 e poucas pessoas. Ele tá na semana... A gente falou do Luiz Gama aqui, ele não tá em alguma semana? Não tem semana nenhuma. Ele tá no episódio O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Tá lá no Spotify. No Spotify. Mas também já assina o canal aqui no YouTube. Sim, porque clica no sininho, pode ter coisa nova. Pode ter coisa nova e coisa dele também. É importante assinar, é importante comentar nesse episódio em todos. É verdade. Por favor, gente, dá essa moral no canal. Mas enfim. E aí, cara, o julgamento do Levante de Amistade, é assim que é chamado, né? O Levante de Amistade, ele vai passar alguns meses e por mais que o presidente dos Estados Unidos, que na época era um cara chamado Martin Van Buren, e as autoridades espanholas que estavam lá na América insistissem que eles deveriam ser mandados de volta lá pra Cuba, não conseguiram. Isso deve ser uma treta diplomática bizarra, né? Isso. Tipo... Muito. Mas os Estados Unidos... Na verdade, não os Estados Unidos, né? O judiciário dos Estados Unidos, que era mais progressista nesse aspecto, né? Principalmente por conta dos abolicionistas, fizeram com que os 34 sobreviventes, eram 53 desse navio, 34 sobreviventes de La Amistad fossem levados de volta pra África. Mano, vou te falar uma coisa, Nick. Não tem... Me fala um momento mais escroto aí, cara, da história do Brasil. Eu não entendo, cara. Sabe? Uma página. E é uma página que a gente tem que entender que é muito recente. E por ser muito recente, a gente vive todas as chagas que ainda existiram. Tipo, todos os problemas sociais que nós temos hoje têm uma influência direta desse momento da história do Brasil.